A paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o programa devocional Momento com Deus. Esse é o momento de nos achegarmos a Deus através da meditação da sua santa e gloriosa palavra. Tenho o prazer de cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Denise e estou aqui para meditar junto com vocês na palavra do Senhor nosso Deus. E a meditação de hoje, a meditação na palavra do Senhor, abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Iremos meditar sobre Daniel, sobre aquele jovem que foi separado, que teve uma vida diferente, que decidiu não se contaminar. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor acerca de Daniel. Você que está aí com a sua Bíblia, acompanhe junto comigo esta meditação na palavra de Deus. Você que está na rua ou no trabalho, que não pode parar para meditar na palavra, glórias a Deus, anote o livro no qual estamos meditando, é livro de Daniel. Glórias a Deus. Livro de Daniel, capítulo 1. Glórias a Deus, aleluia. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quando meditamos, quando falamos meditar, não é lermos de forma comum, como poderíamos ler um livro qualquer, mas sim meditar é ler com total atenção para entendermos o que Deus tem a nos transmitir, entender que estamos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus para o nosso conhecimento na palavra. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 1. Vamos juntos meditar nessa mensagem poderosa. Entenda a palavra do Senhor na qual iremos meditar. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes
pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entenda bem a palavra do Senhor na qual estamos meditando. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus sembrantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhes o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Esta mensagem na qual estamos meditando, vamos meditar agora sobre quando esses jovens se apresentaram diante do rei Nabucodonosor. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. O que o Senhor quer falar conosco por meio dessa mensagem na qual estamos meditando?
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens judeus que haviam sido levados de Judá para a Babilônia. Foram transportados de Judá para a Babilônia. E a palavra do Senhor, quando fala acerca desses jovens, desses 4 jovens, eram jovens que temiam e serviam ao Senhor. Esses 4 jovens, eles tinham uma vida diferente. Eles pertenciam ao povo de Judá, que foram levados para a Babilônia no cativeiro. Os outros que foram levados para o cativeiro, muitos haviam pecado, se distanciado de Deus. Aqueles jovens não haviam se distanciado do Senhor, mas foram levados porque Judá foi invadida por Nabucodonosor, pelos babilônios. E quando eles perderam a batalha, já havia sido determinado por Deus aquela sentença por causa do pecado do povo. O Senhor já havia alertado, usando o profeta Jeremias para falar ao povo acerca do que sobreviria. Eles seriam levados pelos babilônios, levados como cativos, levados como escravos para o cativeiro. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de terem sido transportados, tiveram que ir para lá, porque passaram a ser, entendam bem, propriedade do rei da Babilônia. Eles venceram a batalha e levaram os babilônios. Eles não mais puderam permanecer, levaram para a Babilônia os judeus. Os judeus não mais puderam permanecer em Jerusalém. Foram levados cativos. Não tinham como escapar. E aqueles 3 jovens, aqueles 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, foram também com ele. A palavra do Senhor diz que eles estavam entre os transportados de Judá. Mas isso não os fez, aleluia, glórias a Deus, jovens, aleluia, que deixaram de temer a Deus, de adorar ao Senhor. Eles temiam ao Senhor. Isso nos faz entender o temor que aqueles jovens tinham em Deus. Foi porque sua família, alguém um dia os ensinou acerca das palavras do Senhor. E eles aprenderam a adorar ao Senhor, a servi-lo de todo o coração. Foram levados para a Babilônia. Não tiveram outra opção a não ser obedecer os babilônios e ir com eles. E quando chegaram lá, em um lugar estranho, em um lugar onde o povo, eles serviam a outros deuses. Era um povo chamado um povo pagão. Serviam, adoravam a outros deuses, que não era o Deus que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego serviam, haviam aprendido a adorar. Eles sabiam que o único Deus era o Deus que eles serviam. E mesmo estando na Babilônia, isso não os fez adotar para suas vidas os costumes dos babilônios. Eles não, glórias a Deus, adotaram os costumes pagãos. A palavra do Senhor nos faz entender, aleluia, glórias a Deus, que eles continuaram sendo fiéis e tementes
ao Deus que eles serviam. Glórias a Deus, aleluia. E lá na Babilônia, entre outros do povo de Judá, enquanto outros haviam deixado de adorar a Deus, muitos se adotaram para suas vidas os costumes daquele lugar, mas aqueles 4 jovens eram jovens separados. Aleluia. A palavra do Senhor diz que eram jovens diferentes. Eles estavam ali, glórias a Deus, no meio do povo, convivendo com todos, aleluia, naquele lugar, mas eram separados do pecado, porque o costume dos babilônios era um costume pecaminoso, um costume que não agradava ao Senhor. Eles não seguiram os deuses da Babilônia, não adoraram aqueles deuses. Eles já haviam aprendido a adorar ao Senhor e sabiam que o único Deus era o Deus que eles serviam. E a palavra do Senhor diz que eles, eu posso dizer, foram colocados à prova. O Senhor permitiu aqueles jovens passar pelo que eles passaram. Você que agora está curioso para saber, você que está acompanhando a meditação na palavra de Deus, que ficou curioso para saber o que aqueles jovens passaram. Qual foi a experiência, o teste com aqueles jovens? Glórias a Deus. Entenda bem, jovens que foram tirados da sua terra natal, foram forçados a ir para um outro país para habitar no meio de um outro povo. Não foram, aleluia, glórias a Deus, não optaram por isso. Não foram levados pela sua própria vontade, mas tiveram que ir. E foram levados para um lugar na Babilônia, um lugar hostil. Foram levados para o império do inimigo, porque o rei da Babilônia era inimigo dos judeus, do povo de Judá. Mas eles haviam vencido e, devido ao pecado do povo, o Senhor permitiu que fossem levados cativos. E até quem não havia pecado, eles tiveram que ir. Glórias a Deus. E ali estavam aqueles jovens fiéis, tementes ao Senhor, que adoravam a um único Deus. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que eles foram testados. Deus permitiu isso, aleluia. O rei Nabucodonosor ordenou que o chefe dos eunucos levassem para o palácio jovens que fossem escolhidos, que escolhesse os jovens de boa aparência, instruídos, que tinham conhecimento e que fizessem parte da classe mais alta da população de Jerusalém. Ele ordenou que escolhesse aqueles que fossem nobres, os jovens nobres de Jerusalém. Eles escolheram quem deveria ir. Era a ordem de Nabucodonosor. Foi selecionado um grupo de jovens de boa aparência, instruídos e que faziam parte da linhagem real de Jerusalém. Foram então levados, mas antes precisavam passar por uma preparação. Quando chegaram ao palácio, o chefe dos eunucos, a primeira coisa que ele fez foi mudar
a identidade daqueles jovens. Mudou, trocou os seus nomes. Isso quer dizer que a identidade daqueles jovens foi mudada. O nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Ananias de Sadraque. Misael mudado para Mesaque e Azarias para Abednego. Eram nomes pagãos, nome dos deuses, os nomes dos deuses da Babilônia. Mas tiveram que aceitar, não tinham opção, estavam ali como cativos. Foi mudada a identidade daqueles 4 jovens que serviam e temiam ao Senhor. E foi oferecido a eles. O rei ordenou que lhe dessem bebidas e comidas que eram servidas à sua mesa. Comidas e bebidas que eram levadas à mesa do rei. Essa mesma alimentação ele ordenou que fosse dada para aqueles jovens. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles jovens, eu posso imaginar eles ouvindo, eles falarem para eles que eles teriam que comer da mesma comida, beber da mesma bebida que era servida à mesa do rei. Já haviam mudado a identidade deles, porque o nome daqueles jovens foram trocados. Os seus nomes haviam sido trocados, aleluia, era a ordem do rei. Eles estavam na Babilônia. Teria que ser mudado para o nome de deuses da Babilônia. E assim foi feito, a identidade deles foi mudada. Mas eles continuaram fiéis e tementes ao Senhor. Mas quando falaram que eles teriam que comer da mesma comida que era levada à mesa do rei e beber da mesma bebida, isso eles não aceitaram. Eles então entre si não aceitaram. Eles colocaram em seu coração que não iriam beber nem comer do que era levado à mesa do rei. Eles sabiam que eles eram um povo pagão e tudo que lhes pertencia era oferecido aos deuses da Babilônia. E Daniel, ele tomou uma decisão. Ele não iria se contaminar com nada da Babilônia. Eles haviam mudado a sua identidade, mas não podiam mudar a sua essência. Glórias a Deus, de servo de Deus, aleluia. E os 3 jovens também, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam, eles tiveram que aceitar, eles mudarem os seus nomes, que foi a identidade deles, mas a essência de Deus que havia neles não podia ser mudada. Glórias a Deus. E eles então colocaram em seus corações, não vamos nos contaminar, glórias a Deus, com as bebidas e comidas que são levadas à mesa do rei. E Daniel, ele chamou o chefe dos eunucos e pediu a ele que ele não os obrigasse a comer da comida do rei e a beber do seu vinho. Daniel, ele pediu para o chefe dos eunucos permitir, os ajudar para que eles não comessem daquela comida, não tomassem daquele vinho. E o Senhor se agradou do jovem Daniel e dos demais jovens. E ele também falaram com o cozinheiro para que ele lhes desse uma oportunidade. Por um prazo de 10 dias, ele daria a eles somente
legumes e tomariam a água, glórias a Deus, aleluia. O único alimento deles. Leia comigo a palavra do Senhor, que fala acerca do alimento daqueles três, aleluia, dos 4 jovens. Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por 10 dias ele pediu: deem para nós somente legumes a comer e água para que possamos beber. O único alimento daqueles jovens por 10 dias foram os legumes e também a água. Ele pediu para que, aleluia, o chefe dos eunucos permitisse e também o chefe, aleluia, da cozinha, o cozinheiro permitisse isso. E então eles deram a eles esse prazo de 10 dias. O chefe dos eunucos estava preocupado e falou a eles: se o rei descobrir, se quando se apresentarem diante dele estiverem diferentes dos jovens, se os outros jovens estiverem com melhor aparência, ele falou: o rei mandará me matar. Mas Daniel disse: dê para nós esse prazo de 10 dias. E durante esses 10 dias só legumes para comer e só água para beber. E assim eles aceitaram, porque Deus, aleluia, estava com aqueles 4 jovens. E durante 10 dias eles deram a eles legume e deram água. E ao final dos 10 dias, quando completou-se os 10 dias, a palavra do Senhor diz que o chefe dos eunucos ficou espantado. E também o chefe, aleluia, da cozinha ficou espantado. Quando olharam para aqueles 4 jovens, quando olharam para a aparência deles, eles que pensaram, nesse prazo de 10 dias, eles estarão diferentes dos demais jovens que irão comer da comida que é levada à mesa do rei, e irão beber também do mesmo vinho que é levado à mesa do rei. Aleluia! Mas eles ficaram espantados, porque a aparência daqueles 4 jovens estava melhor do que as dos demais que haviam comido das iguarias da mesa do rei. Deus se agradou daqueles 4 jovens e foi com eles. Glórias a Deus, aleluia. E aqueles homens, olhando para aqueles 4 jovens, eles entenderam, com eles há algo que não sabemos o que é. Glórias a Deus. Eles não sabiam, aleluia, o que havia acontecido, mas aqueles 4 jovens tinham uma melhor aparência. E então o rei Nabucodonosor, ele ordenou que aqueles jovens, os jovens que ele havia mandado escolher e separar para que pudesse se apresentar a ele, ele pediu, ele ordenou para que eles levassem diante dele aqueles jovens. E quando levaram diante de Nabucodonosor, aqueles 4 jovens foram apresentados a ele. Diz a palavra do Senhor que quando ali chegaram, se apresentaram diante de Nabucodonosor. Aleluia, glórias a Deus. Quando Nabucodonosor olhou para aqueles 4 jovens, aleluia, ele já tinha visto os demais que haviam sido apresentados a ele. Mas quando olhou para aqueles 4, ele achou algo diferente. Eles tinham melhor aparência. Aleluia, glórias a Deus. Ele olhando para aqueles 4 jovens, aleluia, eles tinham o semblante melhor do que os demais que já haviam sido apresentados. Então o rei Nabucodonosor ordenou, aleluia, que aqueles jovens fossem separados para, glórias a Deus, assisti-lo de forma pessoal. Eles estariam trabalhando e seriam mais próximos
ao rei. Estariam ali no palácio e mais próximos a ele, assistindo diante do rei. E foram separados Daniel, glórias a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, para trabalharem ali, glórias a Deus, prestando serviços ao rei Nabucodonosor. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, glórias a Deus, aleluia, o Senhor havia dotado aqueles jovens de grande sabedoria, que, aleluia, glórias a Deus, não os magos, glórias a Deus, não chegavam nem perto na sabedoria que tinham aqueles 4 jovens. O conhecimento que eles tinham, o conhecimento na ciência, em todas as letras e sabedoria. Os 4 tinham grande conhecimento, mas a Daniel, Deus deu a ele o entendimento em toda visão e sonhos, além da sabedoria. Deus deu a ele o entendimento em toda visão e sonhos. Aleluia. Através do seu espírito, Deus concedeu a Daniel, aleluia, entendimento nos mistérios, glórias a Deus. O entendimento nas visões, aleluia, nos sonhos, nas revelações, aleluia. Em Daniel, glórias a Deus, Deus desvendou um mistério mais profundo, além da sabedoria também que havia lhe dado. E a palavra do Senhor diz que Daniel, glórias a Deus, o Senhor foi com ele, o Senhor foi com aqueles 3 jovens também, glórias a Deus, porque eles foram jovens separados do pecado, não por obrigação, mas eles tinham nele a essência de Deus. Deus estava com eles, estava na vida deles. Estavam no meio de um povo pagão. Muitos podem dizer tinham tudo para ter se afastado de Deus, foram levados cativos. Estavam no meio de um povo pagão que servia a outros deuses. Não eram livres, foram levados como escravos. Mas mesmo nessa situação, continuaram fiéis e tementes ao Senhor, porque a essência de Deus estava neles, aleluia. E isso não fez com que isso fez com que permanecessem fiéis e não deixassem ao Senhor. O nome deles foi mudado. Isso significa que a identidade deles foi mudada, mas não puderam, aleluia, mudar a essência deles, oricantas nébia. Não puderam tirar do coração daqueles jovens o que eles já tinham, aleluia, em seus corações, aleluia, o temor a Deus, oricantas nébia, o que tinham em suas vidas, que era o Espírito de Deus. Porque esses mesmos jovens, a palavra do Senhor diz que permaneceram, aleluia, no reinado de Nabucodonosor. E a palavra do Senhor diz que ainda no reinado de Nabucodonosor, os 3 jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, por, aleluia, decidir ser fiel a Deus e não adorar a estátua que ele também, Nabucodonosor, mandou construir, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas por serem fiéis e tementes ao Senhor, aleluia, ali estava o 4º homem quando eles foram lançados na fornalha. Deus foi com esses jovens, aleluia, glórias a Deus, e todos puderam ver o poder, aleluia, que tem o Deus, aleluia, que aqueles jovens serviam. E Daniel, aleluia, ele foi perseguido. No reinado, aleluia, de Nabucodonosor já enfrentou perseguições. E lá na frente, anos depois, aleluia, no reinado de Dario,
Ele foi colocado, glórias a Deus, à frente, glórias a Deus, aleluia, como um dos presidentes, aleluia, mais à frente dos demais que prestavam serviços ao rei no reinado de Dario. E eles fizeram com que o rei assinasse um édito para conseguir, através disso, incriminar esse mesmo Daniel, esse mesmo servo de Deus, fiel e temente ao Senhor, separado do pecado, que 3 vezes ao dia se colocava na presença de Deus em oração. Esse mesmo Daniel, ele foi perseguido, foi lançado na fornalha de fogo ardente. Aleluia, glórias a Deus, melhor dizendo, ele foi lançado, glórias a Deus, na cova dos leões, porque os jovens, aleluia, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entenda bem, eles é que foram lançados na fornalha de fogo ardente no tempo do rei Nabucodonosor. E Deus lhes deu grande livramento, glórias a Deus. E Daniel no reinado de Dario, a sentença do édito, aquele que no prazo, no período de 30 dias, adorasse, aleluia, falasse, pedisse a qualquer um, aleluia, que não fosse ao rei Dario, a sentença desse seria ser lançado, aleluia, na cova dos leões. Entenda bem, estou, glórias a Deus, aleluia, falando para vocês, aleluia, reprisando, glórias a Deus, aleluia, foi acerca de Daniel que estávamos falando. E Daniel foi lançado na cova entre leões ferozes. Foi o édito de Dario, porque, aleluia, aqueles homens do reinado de Dario conseguiram convencê-lo a assinar o édito. E o rei Dario deixou-se levar por eles e assinou o édito. E quando eles soube, eles disseram: Daniel, dos transportados de Judá, não está obedecendo o seu édito, a sua lei, ó rei. Então Dario ficou preocupado. Ele não tinha como voltar atrás, porque ele havia assinado aquele édito. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas, aleluia, o Senhor, em quem Daniel confiava, fechou a boca dos leões, lhe deu grande livramento, livrou sua vida da morte. O Senhor ali, glórias a Deus, aleluia, livrou Daniel do poder dos leões, da força dos leões, de ser destruído. Deus foi com o seu servo, que era fiel e temente. Desde jovem, aleluia, Daniel servia ao Senhor com temor. Desde jovem, como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel era também fiel e temente a Deus, aleluia. Volto a repetir a vocês nessa meditação, para que, aleluia, vocês não fiquem sem entender a mensagem. Glórias a Deus. Foram épocas diferentes. Estava primeiro Daniel no reinado de Nabucodonosor, junto com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram fiéis ao Senhor ali na Babilônia. Não se contaminaram, glórias a Deus, não adotaram os costumes dos babilônios, foram fiéis ao Deus que eles serviam. E naquele mesmo reinado, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem fiéis ao Senhor, o rei havia ordenado que adorassem a estátua no campo de Dura que ele havia mandado construir. Mas eles preferiram continuar sendo fiéis ao seu verdadeiro Deus, ao Senhor, Criador de todas as coisas. E por isso foram lançados naquela fornalha, mas Deus os livrou. E lá à frente, no reinado de Dario, Daniel
também foi provado, foi perseguido, e por causa de um edito do rei, aleluia, ele foi lançado na cova dos leões, porque aqueles que o perseguiram, eles ficavam buscando uma ocasião de incriminar Daniel. E ele foi lançado na cova, porque permaneceu fiel e temente ao Senhor. Orava 3 vezes ao dia, mesmo quando no edito, na lei, aleluia, determinado pelo rei, glórias a Deus, ele não poderia falar no prazo de 30 dias, não podia fazer nenhum pedido a nenhum outro que não fosse o rei. Mas Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Ele tinha um propósito, um compromisso com Deus. O edito não mudou o compromisso que ele tinha com Deus. Ele continuou clamando 3 vezes ao dia. E aqueles que o vigiaram ouviram em seu quarto clamando ao Senhor e foram falar ao rei. O rei tentou ajudar Daniel, mas não podia. Ele não tinha como fazer com que Daniel escapasse. Ele não podia fazer com que, aleluia, Daniel não fosse lançado naquela cova. Ele havia assinado, a lei era sua. Ele havia assinado, concordado com aquele edito. Ele não podia voltar atrás. Daniel foi lançado na cova, mas ele foi guardado pelo Senhor. Deus enviou os anjos, aleluia. O Senhor fechou a boca dos leões. Ele livrou Daniel. Ele foi para a cova, mas lá na cova, Deus lhe deu o livramento. Glórias a Deus, aleluia. E essa palavra fala acerca, aleluia, de sermos, aleluia, separados, de não nos contaminarmos, aleluia, de sermos diferentes, não deixar que nada, aleluia, tire de nós a essência de servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, aleluia. Não deixe que nada tire a essência de Deus que há na sua vida. Glórias a Deus. Foi mudado o nome de Daniel e dos seus 3 amigos. Foi mudada a identidade deles, mas não conseguiram tirar deles a essência de Deus. Deus estava na vida deles. O Espírito de Deus estava com eles. E isso não pôde ser mudado. E também não podemos deixar, aleluia, que o mundo mude isso. Que o que o mundo oferece venha mudar, venha tirar de nós a essência de Deus, o que há de Deus em nós. Aleluia. Que há, aleluia, de Deus em nós não pode ser tirado. Não pode, aleluia, ser mudada, glórias a Deus. E os 4 jovens não deixaram que fosse tirado deles a essência de Deus, glórias a Deus. Vamos agora orar, buscar a face do Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço a Ti, Senhor, por esses minutos de meditação na Tua palavra, acerca, meu Deus, da vida de Daniel e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderoso, Deus tremendo, ó Deus santo, aqueles 4 jovens que foram levados, obrigados a ir para a Babilônia, mas não deixaram se contaminar, ó Deus, com os manjares que eram levados à mesa do rei, não adotaram os costumes da Babilônia. Os seus nomes foram mudados, foram obrigados a aceitar isso, mas a essência de Deus que neles havia não foi perdida. Permaneceram fiéis, tementes, por isso foram honrados, aleluia, pelo Senhor diante de todos. Eles, glórias a Deus, mesmo passando por grandes provações, os 3 jovens, a provação de serem lançados
aleluia, na fornalha de fogo ardente, e Daniel de ser lançado na cova dos leões. Mas o Senhor foi com eles, aleluia. Eles foram jovens separados, glórias a Deus, que colocaram em seu coração, decidiram, glórias a Deus, que iriam servir ao Senhor, mesmo estando no meio de um povo que não te servia. Espírito Santo de Deus, ensina-nos também a obedecermos a Ti. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sermos fiéis. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar a vencer o pecado, a não adotarmos os costumes do mundo. Espírito de Deus, esteja em nossa vida, em nosso coração, e não nos deixe perdermos a essência de Deus que há em nós. Não deixe que seja perdida essa essência de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar a vencer o pecado, venha nos ajudar a agradarmos a Deus. Espírito de Deus, o Senhor que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Interceda por nós agora junto ao Pai, oricanta súbia, para que a nossa oração seja ouvida e respondida. Ó Deus, pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a andarmos nas Tuas leis, a agradarmos a Ti, glórias a Deus, aleluia, a não nos deixando, ó Deus, perdermos a essência do Senhor que há em nós. Ore, canta, labaxéria, é o que Te pedimos, ó Deus, e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Chegamos ao final dessa programação do programa devocional com Deus, todas as noites no horário das 20h30. Glórias a Deus, esse programa devocional com Deus. Convido vocês para continuarem acompanhando e também para compartilhar entre amigos, parentes, as lives, compartilhar todas as lives dessa programação e todas as outras lives que têm sido postadas, glórias a Deus, aleluia, aí nas páginas do Facebook, também nos grupos do Facebook. Que Deus abençoe você que acompanhou essa programação e que o Senhor venha te conceder forças, graça, e que nós não venhamos perder a essência de Deus que há em nós. Que possamos ser mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, porque desde criança a essência de Deus precisa estar em nós. Aprendermos, glórias a Deus, é necessário a criança já aprender a adorar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a andar nos seus caminhos, para que depois lá na frente, aleluia, já tendo conhecimento de Deus, possa obedecê-lo e permanecer na sua presença. Convido vocês para a madrugada de oração. Será o segundo dia da campanha A Guerra contra a Macumba e a desmanche de todas as obras do diabo na madrugada, todas as madrugadas, oração e também meditação na palavra. E convido vocês também para continuarem acompanhando o devocional com Deus, todos os dias no horário das 20h30. Que Deus abençoe a todos vocês, aí onde você estiver, que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Eu me despeço de todos vocês com a paz do Senhor Jesus.